Aleluia. Aleluia. Deus é bom e abençoador. Deus é o Deus da sua palavra para fazê-la cumprir. Bom dia, minha gente, graça e paz. Vamos compartilhar o nosso caso de família. Aleluia. Declaro um dia de bênção, de paz, de provisão, de proteção. Um dia altamente abençoado na sua vida, Jaque, na sua vida, Poliana, Líbina. A bênção do Senhor favorecendo vocês. Vamos compartilhar para os nossos amigos, para os nossos grupos, para as nossas pessoas. Bom dia, Marielza. Teremos um caso de família aqui. Vamos aprender com a palavra de Deus a transformar, mudar situações, não é? Mudar posicionamentos que podem atrapalhar o nosso dia a dia, as nossas amizades dentro das nossas casas. Então, aprendendo com Deus, através do Espírito Santo e da sua palavra. Bom dia, Ivaneide. Aleluia. Deus seja louvado na sua vida. A bênção do Senhor lhe favorecendo. Dilmares, Deus te abençoe. O Senhor é contigo. O Senhor é a tua força. O Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é a tua segurança. Então vamos orar nessa manhã. Orar pela nossa casa, orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, orar pelo nosso povo. Amém? Orar por você, ore por você. Sabia que nós precisamos orar por nós mesmos? Para que possamos ter sabedoria e direções de Deus, que os nossos olhos, o nosso coração ser iluminado, os nossos olhos da inteligência ser iluminado. A iluminação e inteligência faz a gente resolver situações que estão pendentes. Bom dia, Jeane. A bênção do Senhor sobre sua vida. Vamos orar. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai de meu amado e Salvador Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer na manhã deste dia. Declarar, Senhor, um dia abençoado, um dia próspero, um final de semana abençoado, Senhor, onde a tua presença está iluminando as nossas vidas. Obrigado por cada pessoa que já está aqui, por aquelas que vão entrar. Eu abençoo cada família, cada lar representado aqui, Senhor. Cada casamento, Pai, cada mãe, cada filho, cada pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que o Senhor nos dê inteligência, Senhor, para ficarmos no papel que você nos colocou e que não decepcionarmos o nosso povo, Senhor. Nos ensina a ser amigo, nos ensina a ser autoridade, nos ensina, Senhor, a tomar posicionamentos necessários, nos livra da negligência, nos livra de darmos aquilo, a resposta que o nosso povo não espera. Esse momento é um caso de família, então eu oro por todas as famílias. Eu declaro famílias fortes, abençoadas. Eu declaro solução nos relacionamentos que estão quebrados, que estão machucados, que estão feridos. Eu oro por coração, Senhor, que estão feridos. Nós declaramos cura imediata, cura emocional, cura física. Cura, Senhor, os sentimentos das pessoas. Aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento, Senhor, que é gerado no coração de quem tem razão. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu oro, Senhor, para que as palavras que sejam ditas dentro da nossa casa, sejam palavras que edifiquem, que construa, que levante, que ergue. Nos livra, Senhor, de palavras mortais. Nos livra, Senhor, de atitudes mortais. Nos livra, Senhor, de que a programação do diabo se estabeleça nas nossas vidas, na nossa casa. Mas que a tua presença, Senhor, possa iluminar nossa vida. Abençoa aqueles que estão aqui comigo. Abençoa aqueles que vão ver após. E que eles possam entender no Espírito a mensagem passada no nome de Jesus. Amém, amados? Então, alegria demais ter você, Valéria e Odi. Deus te abençoe. E todos vocês que já estão aqui, se você puder compartilhar, mandar um aviãozinho pelo menos para 3 pessoas, vai nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Estamos trabalhando com casos de família. Então, a nossa família, ela é construída. Os nossos relacionamentos são construídos. Não se compra família pronta num supermercado, nem se compra família pronta no shopping, nem nas melhores lojas de grifes da cidade. Não se compra uma família pronta. Não existe uma família pronta.
Uma família é uma construção, construção de valores, construção de confiança, construção de renovo, construção de estabelecendo bases, princípios, para que possamos ter uma família. E ninguém tem família perfeita. Eu quero logo lhe avisar que não se constrói, nem se termina. Terminei na terra, minha família, ela está perfeita. Não existe família perfeita. Existe família sempre em construção, sempre edificando, sempre colocando alguma coisa, sempre. Enquanto você estiver na terra, você vai construir seu mundo, sua história. E o melhor campo de treinamento de caráter é dentro da casa. Então, às vezes, tem um dito que diz que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. A gente sempre olha a família do outro como melhor do que a nossa. Mas deixa eu te dizer, cada pessoa tem os seus problemas. Cada pessoa tem as suas coisas para se resolver, senão não era uma família. Família é uma construção. Até a família de Deus, a família de Deus construída em Jesus Cristo, temos problemas. Jesus não nos dá problema, mas nós damos um grande problema para Ele. E Ele tem nos construído, Ele tem tido paciência conosco, Ele tem tido longanimidade, Ele tem tido amor pelas nossas vidas, Ele tem liberado perdão, Ele tem liberado ajuda para nós todos os dias. Quem de nós pode falar que nunca temos problema para Jesus? Não é? A gente tem problema de confiar nele. A gente tem problema de aceitar o que ele diz como verdade na nossa vida. A gente quer impor as nossas razões. A gente quer impor o nosso ponto de vista. A gente não quer aceitar. Então, isso é insubmissão. São casos de família. E nem por isso o Senhor nos rejeita. Sempre Ele está cuidando de nós e nos fazendo esclarecer. O que é que Jesus faz conosco? Ele traz a luz para que nós possamos entender aquela situação e entendendo a gente aceita e vai moldando ou mudando as nossas atitudes, né? Ele é muito lindo, ele é maravilhoso. Então, a Bíblia, ela não é um livro que esconde, amado, as coisas. A Bíblia é um livro claro, a Bíblia é o livro da verdade. Eu oro para que a verdade de Deus, aonde a gente passe e onde a gente chegue, seja vista e amada através das nossas vidas, que nós possamos ser a própria verdade de Deus, né? Porque Deus não esconde. Então tem casos aqui na Bíblia que a gente tem que olhar e ler, imaginar, meu Deus, eu tenho que evitar determinadas coisas para não ter esse resultado, né? Então nós estamos estudando sobre o caso da família de Davi. Novamente eu quero dizer para vocês que Davi é um homem segundo o coração do Pai. Ele disse, achei Davi, o homem segundo o meu coração. Então, Davi era um grande adorador. Davi era um homem guerreiro. Davi era um homem exemplo, que a gente olhava para Davi e via um menino corajoso, um menino determinado, um menino que saiu, vamos dizer assim, do nada, né? Surgiu, foi ungido, foi escolhido por Deus, fez os salmos magníficos da Bíblia, mas dentro da sua casa, ele teve casos bem complicados. Ele teve situações que ele se achou em maus lençóis. Ele teve situações que ele não se posicionou da forma certa. Houve um deslize. E esse deslize dentro da casa trouxe um grande prejuízo. Porque eu não sei o caso de Davi, mas às vezes acontece nas nossas vidas, pelo menos na minha vida acontece. A gente acha que as coisas da casa, problemas de dentro da casa, a gente pode resolver depois. Às vezes você tem 3 problemas para resolver lá de fora, né? No seu trabalho, na sua igreja, com um sócio que você vai fazer um fechamento de negócio, alguma coisa que a gente vai resolver lá fora. E tem um problema em casa. Qual deles você acha que você vai resolver primeiro? Geralmente o da casa fica para ser o último a ser resolvido. A gente primeiro resolve o problema do banco, aquele problema de cheque do banco, aquele dinheiro que tem que ser coberto, aquela conta que tem que ser paga, a gente vai lá resolver. Aquele problema na igreja, a gente vai lá resolver aquela situação na igreja. Aquele problema no trabalho, a gente vai lá resolver. E se der tempo, a gente vai resolver o da casa. Às vezes a gente chega da casa, nem fala mais naquele problema que estava pendente.
E fica pendente por anos, às vezes. E isso danifica as pessoas da casa. Entendeu? Então, gera grandes problemas na casa quando as coisas que acontecem a gente não leva a sério. Davi foi um desses. Davi resolveu muitas coisas fora. Mas dentro da casa ele tinha uma situação pendente, que era a situação de Amon. Que Amon, ele abusou da sua irmã. E Davi ficou irado. Estou repetindo para vocês. Davi ficou irado. Mas Davi não posicionou-se, não chamou ele a atenção, não corrigiu o erro, não mostrou com palavras e com atitude a sua indignação, embora estivesse indignado. Ele não falou. Ele estava tão ocupado no seu reinado, ele estava tão ocupado com as suas coisas lá fora, ele estava tão ligado nas outras coisas, que um aborrecimento a mais ou a menos dentro de casa, ele ficou calado. Ele achou horrível, ele não aceitou, mas ele ficou calado. E passou 3 anos, né? Acho que foi 3 anos, alguns anos nessa situação, e houve uma decepção na mente de Absalão. Absalão, que era irmão de Tamar, por parte de mãe e pai, ficou indignado, chateadíssimo. E como ele não viu resposta do seu pai, a coisa parece que ficou impune. Não houve ninguém que tomasse uma providência, nem tivesse uma cobrança, nem tivesse um sentar na mesa para botar as cartas na mesa e conversar e mostrar o erro e cobrar um posicionamento, uma responsabilidade. Não houve isso. Criou-se no coração de Absalão uma decepção, um ódio. Ele ficou odiando o seu irmão e ele ficou decepcionado com a atitude do seu pai. Será que a gente às vezes não fica decepcionado com a atitude de pai, de mãe? Às vezes a gente nem fala, mas a gente fica decepcionado, porque a gente não esperava que fosse assim. A gente imaginou que aquele herói, que aquela heroína, ela fosse tomar um posicionamento, ela fosse ficar, ela fosse falar, ela colocasse todo mundo frente a frente, ou ele colocasse todo mundo frente a frente e resolver essas questões. Essas situações, elas acontecem por 2 motivos. Primeiro, porque às vezes a passividade do homem é muito grande, ou da mulher, né, que está com o filho ali. Mas às vezes é a mamãe que proíbe do papai resolver a situação. Aí você não vai saber resolver, porque você vai ser muito agressivo com fulaninho, você vai ser muito agressivo com fulaninha, você não vai resolver essa situação. Escuta aqui, mamãe, deixa papai resolver a situação, da forma dele. Ele é o pai dessa criatura. Aleluia. Se ele é o pai dessa criatura, essa criatura é a sementezinha dele, e só vai entender a linguagem do DNA aí. Deixa ele resolver do jeito dele. Ele é o pai, ele vai resolver. Deixa mamãe e papai os filhos, os pais, resolver a situação dos netos. Não se interfere. Deixa eles resolverem. Deixa essa mãe resolver a situação desse filho. Deixa esse pai resolver a situação desses filhos. Pai, mãe, resolva. Não, você está tão ocupada. Tem tanta coisa para vocês fazerem que deixa a situação pendente e as coisas começam a enraizar venenos no coração dos filhos. E foi o que aconteceu aqui. Então, quando Absalão viu que aquela situação ficou pendente, o que foi que ele fez? Ele arrumou uma festa na programação de matar o irmão e foi pedir permissão ao pai. E o pai disse, olha, eu não acho certo não você fazer essa festa não, mas eu abençoo. Gente, se você não acha certo, por que você vai abençoar? Como se abençoa uma coisa que está errada? Como libera a bênção? Se eu não sinto paz em algo, eu não vou liberar a bênção. Por que eu vou liberar a minha bênção para uma coisa errada? Para uma coisa que eu estou vendo que algo está arranhando dentro de mim. Não vou liberar, não. Entendeu? A bênção, se vir pedir a minha bênção, a minha permissão, eu não vou permitir uma coisa que eu não sinto paz. E eu acho que você, e eu digo a você, não é acho. Eu falo com você, papai e mamãe, não coloque paz aonde você sabe que tem fogo, que não vai servir para satisfazer ninguém, principalmente seus filhos. Então ele abençoou.
E ele disse, agora mande que Amon venha. Mas me diga uma coisa, para que Amon ia? Olha, você está vendo que os erros estão repetidos. Primeiro, Amon disse que só ficava bom se Tamar fosse fazer o bolo na frente dele e ele ouvia, ele visse. E o pai, gênio demais, porque os nossos filhos não têm defeito, né? Os nossos filhos é tudo perfeito, os nossos filhos não tem, o diabo não trabalha nos nossos filhos, então a gente fica tudo achando que é tudo coisinha de menino mesmo. O que é que ele fez? Mandou Tamar para casa de Amon, chegou lá, fez um bolo, eu só como o bolo se todo mundo sair. E que bolo é esse? Todo mundo sair da casa, se não sair todo mundo, o bolo não vai me curar. Gente, pelo amor de Deus. Depois está agora, depois de anos, que já tinha acontecido uma derrota, um abuso sexual dentro de casa. Está lá agora Davi, na frente de Absalão, repetindo o mesmo erro. A mesma coisa. Parece que não teve aprendizado. Ele agora estava dizendo, eu vou fazer uma festa. Eu queria que viesse todos os meus irmãos e Amon. Olha, eles estavam intrigados, gente. Será que na cabeça de Davi pensou, eles vão fazer uma reconciliação? Sem ter nenhuma conversa? Repetiu o mesmo erro. Por que Amon? Oh, meu Deus, por que Amon? Não, eu quero que venha todos os meus irmãos, inclusive Amon. E o pai, novamente, podia dizer, faça a sua festa, mas deixe seu irmão em paz. Por que você faz essa festa? Para chamar os meninos tudo e para quê? Qual é o sentido dessa festa? Por que disso? Rapaz, se você, filho, não quer explicação dos pais, então não fala com eles. Por que você vai fazer essa festa? Qual é o sentido disso? E por que Amon tem que vir? Você fala pelo menos com Amon? Por que agora você quer preparar uma festa para Amon? Que conversa é essa, rapaz? O que é que você está tramando? O que é que tem aí por trás? Mas não tinha autonomia. Às vezes a gente é um grande herói lá fora e um covarde dentro de casa. Não tinha autonomia. E o que é que aconteceu? Liberou Amon. Lá vem Amon, que foi outro bobo. O que é que ele vai fazer lá? Falta de uma direção, irmão. Falta de uma visão familiar. Falta de... Pai e mãe, você tem que ter a visão da família. Você tem que ter a sensibilidade. Você tem que observar. Procurar, cheirar. Você é um detetive dos seus filhos, da sua casa. Você não pode ser tão ingênuo assim. Você não pode pensar que não está acontecendo nada. Você tem que trabalhar dentro da sua casa. O que aconteceu? A morte de Amon. Ele mandou matar Amon. E quando ele mandou matar Amon, que Davi ficou com a mão na cabeça? Outra desgraça dentro de casa. Agora uma filha estrupada, um irmão morto e o outro fugitivo. 3 problemas sérios. Uma filha estrupada, jogada, um irmão morto, um filho morto e o outro jogado. Por causa de quê, irmão? De um posicionamento. Aí ele foge. Ele foge. Passou 2 anos fugitivo. E nesses 2 anos, Davi aperreado. Aí o rapaz disse, ô rei, você não observava que a cara de Absalão, como ele odiava Amon, não? Você não se tocou nisso, não? Você não prestou atenção a isso, não? Como ele se odiava? Ele só matou Amon porque ele odiava Amon, estava na cara dele, você não via, não estava no rosto dele. E você já olhou para os olhos do teu filho? Para os olhos da tua filha? Você sabe que Satanás trama coisa na cabeça deles? Ou você acha que não trama? Você já prestou atenção como é que eles se olham? O que está por trás das palavras quando eles falam uns com os outros? As intuições. Olha, um irmão teve relação com outra irmã. Um irmão teve relação com a irmã. E aí? Na sua casa e na minha casa? Será que as portas, o quarto tem porta? Ou os irmãos tomam banho todo mundo junto? Ou todo mundo anda pelado dentro de casa? Ou as meninas brigam com os meninos lá em cima da cama e um bolo lá enrolado no lençol? Você pensa que aquilo ali é só irmãozinho brincando? Você não acha que o mesmo diabo que estava na casa do Davi pode chegar na minha casa e na sua casa, não? A gente tem que ter cuidado, meu irmão. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Pela herança que o Senhor nos concedeu. Olha a confusão dentro da casa de um grande homem de Deus. Não era na casa de qualquer pessoa, não, rapaz. Não era na casa de um drogado, não.
Não era na casa de um prostituto, de um viciado de bebida alcoólica ou bagunçado, não. Era na casa de um grande homem de Deus, de um adorador. Era na casa de um rei. Era numa família de renome que estava acontecendo essas coisas. Era lá que estava acontecendo. Ah, é o menino brincando. Não é só assim mesmo. Não é assim não. Tome conta dos seus filhos. Você vai prestar conta deles diante de Deus. E tem que estar atento. E tem que se posicionar. Quando for para beijar, beija. Quando for para abraçar, abraça. Quando for para reclamar, reclama. Quando for para corrigir, corrige. Não pode ficar assim, como que não está acontecendo nada, porque realmente estava acontecendo alguma coisa. E agora Absalão fugiu. E nós estamos nessa história. Absalão fugiu. E passou 2 anos. Agora tu imagina a cabeça de Absalão. Olha que trauma emocional estava na cabeça daquele rapaz. Aquele rapaz estava com a irmã abusada sexualmente, né? E jogada, porque ninguém estava dando conta dela. E ele era o protetor dela, ele estava longe, ele agora estava fugido. Isso era um grande problema para a cabeça de Absalão. Segundo, a culpa da morte do irmão. Porque quando a pessoa faz uma coisa errada, na hora da raiva, depois vem a condenação para ele. Agora ele estava com uma irmã abusada e ele sem poder estar lá para tomar conta. Ele estava com a culpa da morte do irmão dele nas costas. Ele pensando, rapaz, matei meu irmão. Ele era um cabra safado, mas eu matei ele. Matei meu irmão. Sou culpado do sangue dele. Tudo na cabeça daquele rapaz. E por fim, a frieza do pai. Ele estava com a frieza do pai com a irmã dele, a frieza do pai com o amor, que liberou o pai morrer, e a frieza do pai com ele, que já fazia 2 anos que ele estava fora, e o pai repetindo as mesmas coisas. Repetição de passividade do lado negativo. E ele estava com essas 3 carga em cima da sua mente, da sua alma, e ele estava com um problema sério emocional. Ele estava angustiado, ele já não aguentava mais aquela pressão sobre ele. Ninguém podia ouvir, ninguém queria ouvir, ele estava lá jogado, fazia de conta que ele não era ninguém, que tinha acontecido nada. Rapaz, os problemas dos nossos filhos é o nosso problema. A gente tem que sentar e conversar. Às vezes os problemas deles são pequenininhos pra gente. Mas para eles não, é ver o problema de um amiguinho que está brigando na escola, você tem que conversar, chamar um amigo, conciliar a situação, mostrar ao seu filho, você tem um protetor. Mas também você tem alguém que lhe corrige. Nós somos as pessoas que protegemos os nossos filhos, mas corrigimos os nossos filhos, não aceitamos as coisas erradas, porque os filhos fazem coisa errada, mas eles sabem que está errado. E quando o pai faz de conta que não viu, cobra aquela situação, eles se sentem seguros. É por isso que a criança ela fica com birra para ver se chama a atenção do pai, para ver se ele toma posição. Porque aquilo deixa eles amargurados, sabia? Aquilo deixa eles inseguros, por isso que eles se tornam pessoas mais. Para ver se levanta alguma autoridade, termina levantando a polícia. A polícia termina se levantando para tomar conta de uma coisa que a gente não tomou. Então precisamos ter cuidado com essas coisas. Então o que aconteceu? Ele disse, manda chamar meu pai, olha, chama fulano, Joabe aí, para ele chamar meu pai. Joabe não quis nem vir, vou nada, isso é conversa, vou não, porque tem esses problemas que resolvo, isso vou tocar fogo no campo dele. Eu estou parafraseando para você os que eu já falei para vocês, nas outras lives. Vou tocar fogo, tocou fogo no campo de Joabe, lá vem Joabe. O que foi que você fez, Absalão? Tocou fogo. Os seus empregados tocou fogo no meu campo, mandei ele chamar e você não veio. O que é que você quer, rapaz? Vai dizer a meu pai que vem aqui me ver. Diga a ele que brigue comigo, bata em mim, me mata se for preciso, mas fale alguma coisa. O que tem na cabeça daquele homem? Ele não vai dizer nada. Ele não tem nada, ele não pensa nessa história, isso não tem peso para ele. Eu quero uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Olha como aquele homem estava agoniado. Rapaz, é uma pessoa para salvar aquele homem. Eu vou dizer uma coisa para você, eu queria estar lá. Absalão, vem cá, senta aqui que eu quero conversar com você. Você está vendo o que é que você está fazendo com a sua vida, menino? Presta atenção no que você está vendo. Aconteceu uma derrota, mas é obrigado a ficar uma derrota atrás da outra? Uma confusão atrás da outra, menino? Pelo amor de Deus, vai parar isso quando? Vamos ver se a gente resolve essa situação. Vomita esse ódio pra lá, rapaz. Você quer se morrer, você quer acabar com sua vida? Não
teve ninguém fazer isso? Não teve um grito de alerta? Talvez seu filho está expressando você sentar com ele e falar sério. Rapaz, que é isso? Até quando vai essa situação? Você vai fazer o quê? Você está pensando o quê? Você tem que ser autoridade, rapaz. Peça ao Senhor, papai e mamãe. Se ajoelhe, seja isso um motivo de oração. Se você sente suas forças fracas. Se você sente sem coragem de olhar nos olhos e falar de frente. Então fala com Deus. Isso é um sério problema que você tem. Não pense que isso é certo, que não é. Você está estragando seu povo. Está destruindo sua família. Se sente e fale sério. Converse sério. Bata de frente. Mostre que você é autoridade. Não pode ficar se reservando. Não, ele não vai gostar. Não sei nem o que meu filho vai pensar. Rapaz, quer começar o quê? Você tem que mostrar o caminho, a luz. Você é o guia da casa. Aleluia. Não podemos fazer isso. E aí, Joab foi lá, disse, rei, o Absalão quer te ver. Ele disse, se você quisesse matar ele, você matasse, mas fosse lá falar alguma coisa com ele, porque ele está perturbado. Aí o rei foi. Vamos dizer que fosse agora de manhã. Bom dia, Absalão. Vem cá, meu filho, deixa eu dar um beijo. Foi embora. Pelo amor de Deus. Não era isso que eles queriam ouvir. Não era isso que eles esperavam. Pense numa decepção. Pense numa decepção. Pense na cabeça desse rapaz. Ele se revoltou. Ele se sentiu desprotegido. Ele se sentiu desconsiderado, seu sofrimento, suas perturbações. Ele se sentiu órfão. Ele se sentiu indignado. E ele disse, esse cara aí não é capaz, com o pai. Esse cara aí, ele não é capaz de escutar ninguém. Esse cara aí não é capaz de buscar justiça para ninguém. Ele não tem conselho para ninguém. Ele não sabe julgar a causa de ninguém. Eu vou avisar as pessoas que andam atrás dele, que pedem conselho a ele, que andam procurando ele para resolver situações, que ele não sabe resolver nada, não. Olha a soma do resultado que estava na cabeça daquele rapaz. Olha a soma. Presta atenção. Capítulo 15 de 2 Samuel. Depois disso, depois daquele beijo, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Levantou-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo o povo que tinha alguma demanda para vir ao rei, o chamava Absalão e dizia, de que cidade você é mesmo? Ele respondia, de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Tu vem da onde mesmo? Vamos dizer que ele estivesse morando aqui em Campina Grande. Eu venho de Recife. Tu vem falar o quê? Vem falar isso com o rei. A sua causa é boa e reta, mas ó, aqui não tem ninguém que sabe resolver isso não, viu? Essa causa aí, tem ninguém para resolver não. E se ele quer dizer, ele não soube resolver nem a causa da minha vida, eu que sou filho dele, ele não resolveu minha causa, como é que ele vai resolver a tua? Aqui, esse rei não resolve isso não. Foi problema, ele não sabe resolver. Não deixe que seu filho lhe veja assim. Não deixe que a sua filha lhe veja assim. Não deixe que a sua esposa lhe veja assim. Não deixe que pessoas que estão debaixo da sua autoridade lhe vejam assim. Seja uma pessoa confiável. Que as pessoas se sintam seguras debaixo da sua autoridade, se sintam seguras com você. Quantas desgraças existem nos lares, quantas traição, quantas coisas se desmontam, porque a pessoa que está para resolver as coisas, ela se sente no lugar e não assume o seu posicionamento. Não resolve o que a gente espera. A mulher se decepciona com o seu marido, porque ele não sabe resolver. Tudo que ele vai fazer dá errado. Se entra no negócio, perde dinheiro. Se vai comprar uma coisa, compra um negócio errado. Rapaz, homens, em nome de Jesus, pede orientação ao Espírito Santo. Pede capacidade a Deus para estar nessa posição que você está. Você agora é um dono de casa, é um pai de família, é um marido. Então você pede
Espírito Santo sabedoria para fazer coisas que a sua família, que está debaixo da sua proteção, fique segura e te admire. Mãe, peça sabedoria ao Espírito Santo para o lugar que você está, você trazer algo que as pessoas fiquem confortáveis. Havia um desconforto na cabeça de Absalão. Para ele fazer essa situação, houve um desconforto na mente dele, um desconforto na mentalidade dele, na cabeça dele, ele ficou angustiado. E dizia mais Absalão, quem me dera eu ser o juiz dessa terra, eu sei resolver isso. Quem me dera eu ser o juiz dessa terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que eu fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para se inclinar diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Ele repassava o que fizeram com ele. Eu queria ser o juiz. Como eu não sou, eu vou só beijar. Estender a mão e abraçar e beijar você. Que é isso que meu pai sabe fazer, só beijar. Mas eu queria ser o juiz. Eu queria resolver a situação. E isso trouxe uma confusão. Isso destruiu o reinado do rei Davi. Isso foi uma decepção para Davi. Davi, com aquele povo, ele sabia resolver. Ele era sábio e inteligente como um rei. Mas ele não soube, talvez, as emoções, talvez a desconsideração, não no caso de rejeição ou de abandono, mas talvez tá em casa a gente resolve. Depois a gente resolve se eu gosto da casa, em casa a gente resolve. Em casa a gente conversa. Aí chega em casa nem conversa nem nada. Entendeu? Faz aquela confusão, aquele barraco lá, depois não pede perdão, não pede desculpa, não senta para dizer. Olha, eu agi assim porque eu estava vendo assim. Não quer escutar ninguém, entendeu? Nem escuta as pessoas, nem se dá, nem fala com a voz, uma voz de solução, sabe? Pensa na situação da tua casa, pensa na situação que você está vivendo, imagina, cria um plano de resolver os problemas de dentro da tua casa. Porque por causa dessa situação da casa, acabou com o reinado de Davi. Davi foi decepcionado, Davi foi envergonhado. Absalão terminou morrendo, porque uma situação pendente, mal resolvida, entendeu? Então, houve muito conflito. Nós já vemos algumas semanas trabalhando sobre isso. A gente pode parar por aqui. Se você quer que a gente dê continuidade, você deixa aí nos comentários. Se você quer que dê continuidade a esse assunto, a gente vai até o fim. Mas se você quiser ler em casa e tomar seus posicionamentos, eu trouxe os pontos principais. E os danos são terríveis. Os danos são terríveis. Então eu quero abençoar a tua vida com a bênção da sabedoria para você ocupar a cadeira que você está sentado. Filho, escuta teus pais, perdoa, ora junto com eles para que Deus dê sabedoria a teu pai, a tua mãe, para resolver as situações pendentes. Pai e mãe, ore junto. Mãe, deixe seu marido resolver a situação dos seus filhos. Tem filhos que estão tomando lugar do dono da casa, tem filha tomando lugar da dona da casa, entendeu? E isso está errado, isso está ponta cabeça, isso não está certo. Então é bom que a família ande em unidade. Vamos trabalhar, vamos começar tudo de novo, vamos reconstruir, né? Vamos rever princípios, valores, vamos construir a nossa família. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe nesse dia, que você tenha um final de semana abençoado, seja um final de semana de reflexão. Leia essa história com a sua família, mostre os danos, os prejuízos e converse os assuntos que estão pendentes na sua casa. Situações que estão pendentes, situações que estão mal resolvidas. Converse com seus filhos, escuta o coração deles. Veja como é que eles estão por dentro. Observe se eles estão sempre chateados, se eles estão sempre trancados no canto, se eles não estão querendo conversar com você, se ele não está querendo participar da mesa do café, da mesa do jantar, se ele não está querendo sair com você. Veja o que está acontecendo, escuta o coração, para que você livre você e sua família de danos piores, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê muita paz. Aqui é Marta Pessoa, nós pastoreamos a igreja Mover em Cristo aqui em Campina Grande. Se você está em Campina Grande, quer fazer uma visita, ficamos honrados com a sua presença. Que o Senhor te abençoe. Eu tenho uma live todos os dias, o Momento Testemunho pelo Face Marta Pessoa. Amanhã de 10 horas nós temos a nossa escola dominical
pelo Facebook Mover em Cristo. Então, Mover em Cristo, a escola dominical e todos os dias live com os nossos pastores e ministros. E em todas as manhãs, de 9h30, nós temos uma live, o momento do testemunho. Então, é muito bom. Agradeço a você pela sua companhia, porque você está aqui comigo. Deus te abençoe, te amo muito. E tenhamos um final de semana abençoado na presença do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê muita paz.